Olá, tudo jóia? Será que as versões, várias versões, traduções bíblicas, são formas diferentes de dizer a mesma coisa? Ou será que são apenas adaptações para melhor entendimento e ambas significam a mesma coisa? Não! Claro que não, né, gente? Claro que não. Mas hoje nós vamos ver a maldade por trás das traduções bíblicas. Vem comigo! Muito bem, gente, eu sou o professor Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a maldade por trás das traduções bíblicas. Não estou falando daquele cara estudioso que geralmente quando ele começa a estudar muito, logo ele percebe a incoerência e sai da religião. Mas quando ele começa a comparar, e eu fazia muito isso, tá? Fazia muito isso, e também era mal visto por alguns porque falavam que eu só queria saber da letra. É complicado, né? Mas vamos lá, gente, olha só. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vou mostrar o slide, depois eu vou explicar algumas coisas e a gente vai perceber aqui as mudanças. E uma versão em específico mostra simplesmente que eles tentam tirar. Lembrando, antes de colocar o slide, quando nós mostramos incoerências, contradições, absurdos, fatos, anti-ciência que está dentro da Bíblia, quando nós mostramos esses versículos, e nós estamos falando há muito tempo, não só eu, mas o Jason Ferreira vem falando também, embora ele chegou depois, e pouco importa, tem crescido bastante, eu quero que cresçam mesmo, eu quero que pessoas que chegaram depois de mim cresçam mais do que eu, fico feliz. O Antônio Miranda está mostrando também as incoerências, eu já venho mostrando desde 2015, não só trato de incoerência bíblica, trato de outros assuntos, mas nós já estamos falando disso há muito tempo. O Francisco Oliveira também já mostrou muitas incoerências, e quando nós falamos isso, e nós falamos que a cada versão nova eles tentam tirar essas incoerências, para quê? Para quando as pessoas que falam sobre essas incoerências mostrar os versículos e o crente ou o frequentador, o cara que vai à igreja ler, simplesmente ele não vai encontrar, vai achar que nós estamos mentindo. Mas se o cara for curioso, ele vai fazer essa averiguação, ele vai averiguar, vai comparar e vai ver que realmente nós não estamos mentindo para eles. Mas eu quero mostrar para vocês algo interessante. Vou botar aqui o slide para vocês, e enquanto o slide estiver na tela, eu não vou aparecer junto não, certo? Vamos lá. Aqui, gente, olha aqui, ó. A maldade por trás das traduções bíblicas. Eu usei 5 aqui, que é essas 5 aqui que estão aparecendo. Se você não estiver vendo, eu vou falar o nome delas daqui a pouco no próximo slide. Vamos aqui então, as abreviaturas, que foi aquelas bíblias que eu mostrei ali no início, ali, no slide anterior, que é esse aqui, ó, tá? As abreviaturas, porque nos versículos estarão todas essas versões aqui. E em vez de eu escrever isso tudo, eu coloquei a abreviatura. Então eu vou falar para vocês o que é, para vocês entenderem quando ver essas letrinhas após o versículo. Tudo bem? Então vamos lá. ARC, Almeida Revista e Corrigida. ARA, Almeida Revista e Atualizada. ACF, Almeida Corrigida Fiel. BJ, Bíblia de Jerusalém. NVT, e quero que vocês tenham muita atenção nessa daqui. Tem uma versão nova, tá, gente? Ela começou a ser escrita em 2010, tá? NVT, nova versão transformadora. Muito bem, vamos então à primeira parte. Olha só, aí está o versículo. Eu vou falar de 3 passagens. Essa aqui é a primeira. Tem 5 versões aqui, mas é uma passagem só, certo? Então vamos aqui, ó. Salmos 82, versículo 1. Olha aqui, ó. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses, que essa aqui é revista e corrigida. Almeida Revista e Corrigida, podemos também reduzir para Revista e Corrigida. Todo mundo conhece isso aqui. Então, isso aqui é o seguinte, isso aqui mostra o enoteísmo na Bíblia. Isso aqui mostra que a divindade ela foi adaptada. Como nós falamos, deuses são construções humanas. Sempre foi e sempre será. E aqui mostra o seguinte, por que Deus está na congregação dos poderosos e por que ele julga no meio dos deuses se ele diz que é único? Porque essa questão de Deus único foi construída ao longo dos tempos e era o Deus Javé, que uniram vários deuses para formar um
que é o Deus da Bíblia. Inclusive, a Verá deixou de fora, que era esposa de um desses deuses que fundiram em um só. Agora vamos ver aqui, ó. Almeida na revista atualizada. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Tem mudanças aqui? Tem, mas não importa. Agora aqui, ó. Corrigida fiel. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Vamos lá, Bíblia de Jerusalém. Deus se levanta no conselho divino. Em meio aos deuses, ele julga. Que bom, que bom. Agora, essa aqui, ó, que é a versão nova, ó, nova versão transformadora. Deus preside a Assembleia dos Céus. No meio dos seres celestiais, anuncia o seu julgamento. Olha que canalice, gente. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Há uma diferença entre deuses e seres celestiais? Claro, porque aqui você pode traduzir, você pode interpretar como anjo, arcanjo, anjos, né? Querubins, serafins e por aí vai. Então aqui você vê que isso aqui foi feito de propósito. Isso aqui foi feito de propósito. Você vê 4 versões anteriores aqui. E uma delas, que é a Bíblia de Jerusalém, é uma versão católica. As outras são versões protestantes, mas não importa. Você vê que elas concordam nisso aqui, ó. Que ele estava no meio dos deuses. Que ele se levanta, ou ele assiste, ele preside, dá no mesmo. Não dá no mesmo, né? Mas mostra que ele está o quê? Que ele tem uma proeminência em meio a outros deuses. Assim como você vê em outros panteões e outras religiões. Então aqui, ó, a maldade aqui, ó, para que as pessoas não entendam que Deus é apenas uma construção que mudou de cultura para cultura. Vamos ao próximo. Isso aqui é um pouquinho mais longo, mas nós temos que mostrar aqui também, tá? Olha só. Números 31, bem conhecido. 31, versículo 17 e 18. Olha só. Agora, após matar dentre as crianças todas do sexo masculino, e matar toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Essa aqui é a versão revista e corrigida. Na atualizada, tá quase a mesma coisa, tá? Como é muita coisa, vocês podem parar e comparar. Mas vamos lá. Agora só. Agora, rapaz, matem dentre as crianças, todas as do sexo masculino, matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele. Olha aqui, que aí manda matar o quê? Gente, não sou eu não, tá? Tô falando aqui o que tá na Bíblia, tá? Tô lendo o texto, antes que tentem me censurar aqui. E as jovens que não tiveram relação com algum homem, deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Aqui, ó, deixai viver para vós outros, na revista corrigida. Na revista atualizada também, deixem viver para vocês. O que é isso aqui? Isso aqui é escravidão sexual. Aí vamos lá ver, corrigida fiel. Agora, pois, matar todo o homem dentre as crianças, matar toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele, porém todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixar viver para vós. Corrigida fiel. Jerusalém, Bíblia de Jerusalém. Matar toda criança do sexo masculino, matar também todas as mulheres que não conheceram o varão, coabitando com ele. Não conserveis com vida senão as meninas que ainda não coabitaram com o homem, e elas serão vossas. Ou seja, tá falando a mesma coisa aqui. A mesma maldade que é defendida tá aqui. Agora vamos ver a nova versão transformadora. Embora a maldade aqui isso não justifica, mas eles vão mudar o final aqui, tá? Porque não tem como mudar a história toda, mas algumas coisas eles vão mudar aqui. Aí fala assim: agora matem todos os meninos e todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem. Deixem viver somente as meninas virgens. Tragam-nas para viver entre vocês. Olha a sacanagem aqui, gente. Não muda entre elas serão vossas, vou viver para vós, para vocês, para vós outros, e aqui entre vocês. Porque aqui nos outros versículos, aqui, ou melhor, nas outras versões, mostrava a maldade que é esse livro. Esse livro defende uma escravidão sexual. Não sou eu, não estou defendendo isso. Isso aqui não é válido, mas esse livro defende. E aqui, olha, gente, aqui, ó, os caras, para não dizer que tem maldade na Bíblia, mudaram. Olha o que eles colocaram: tragam-nos para viver entre vocês. Muda o sentido? Muda. Outra aqui, ó. Outra. Jeremias 44:8. Que esse aqui também tem a ver com um pouco da construção da divindade, e tem a ver também com o enoteísmo, né?
Se fosse um monoteísmo, não teria que ter outros deuses. Mas olha só, Jeremias 44:8, versão revista e corrigida, diz assim: às vezes você vai ver sem sentido, porque a pergunta ela começa no versículo 7, mas isso não importa, isso aqui não distorce o que eu vou falar aqui. Irando-me com as obras das vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes para lá peregrinardes, para que a vós mesmos vos desarraigueis e para que servais a maldição e o opróbrio entre todas as nações da terra. Por quê? Porque entre uma versão e outra, um versículo às vezes não tem todas as palavras. Às vezes algumas palavras ficam no versículo anterior e algumas ficam no versículo posterior. Mas o que acontece? Aqui está perguntando por que eles provocaram a divindade, tá? Que manifestam a deuses estranhos. Ou seja, era para ser o quê? Se é um Deus único, por que existem outros deuses? Não, mas é os ídolos. Não. É porque há referência o quê? De que os outros deuses seriam deuses estranhos. Não que fossem apenas ídolos. Porque, como eu digo, a construção do monoteísmo ela foi gradativa. Agora, olha só, a versão revista e atualizada. Por que me irritais com as obras de vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, aonde viestes para morar, para que a vós mesmos vos elimineis e para que vos torneis objeto de desprezo e de opróbrio entre todas as nações da terra? Opróbrio também é vergonha, tá, gente? Grande desonra, coisa assim do tipo. O que acontece? Outros deuses, vamos lá. Essa aqui, a segunda, foi a revista atualizada. Almeida corrigida fiel. Irando-me com as obras das vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, aonde vós entraste para lá habitar, para que a vós mesmos vos desarraigueis e para que sirvais de maldição e de opróbrio entre todas as nações da terra. Ou seja, mas fala de deuses estranhos. Isso aqui também aparece muito com a revista e corrigida. Agora, Bíblia de Jerusalém. Visto que me terias irritado com as obras de vossas mãos, incensando deuses estrangeiros, ok, deuses estrangeiros, na terra do Egito, onde entraste para nela morardes, trabalhando assim para o vosso extermínio e tornando-vos um objeto de maldição e zombaria entre todas as nações da terra. Parece que fica sem sentido a pergunta, mas vocês podem acompanhar com o versículo 7 depois, tá? Para não ficar, senão ia ficar muito pequenininho colocar aqui na tela. Porque, como eu falo, entre uma tradução e outra, a pergunta ela não começa toda no versículo, ela fica um pouco atrás, o início dela. Mas eu quero mostrar somente isso aqui, ó. A questão de deuses estrangeiros, tá? Tem outro aqui, deuses estranhos, certo? Outros deuses, e por aí vai, certo? Agora, olha só, a nova versão transformadora, que tinha que ser a nova versão enganadora, né? Por que provocar minha ira queimando incenso para os ídolos que vocês fizeram aqui no Egito? Opa! Porque eles querem dizer o quê? Não, é porque o Deus ele é único. É o único Deus. Mas essa compreensão ela não foi do início. Essa compreensão ela não foi sempre. Mas eles fizeram isso aqui. Olha a sacanagem aqui, gente. Ó. Por que provocar minha ira queimando incenso para os ídolos que vocês fizeram? Por que não apareceu a versão aqui como as outras? A deuses estrangeiros, outros deuses estranhos. Mas não. Aí destruirão a si mesmos e se tornarão objetos de maldição e zombaria para as nações. Até a pontuação aqui ela muda, tá? Porque aqui a pergunta ela para aqui, depois ela continua com a pontuação diferente. Então, vamos voltar para mim? O que acontece, gente? É o que nós vemos nessas versões. Porque quando você pega... Vou só ler para vocês entenderem o Jeremias, tá? Porque alguns ficaram sem entender, mas pode ler na sua Bíblia nessas versões que eu falei e outras também. E vocês podem comparar, tá? Vou pegar aqui Jeremias. Não é o Jeremias lá da música do Renato Russo, não, tá, gente? Do Legião Urbana, não. É esse aqui, ó. Olha só. Começa no versículo 7, ó. Agora, pois, assim disse Yahvé dos exércitos, Deus de Israel: por que causais a vós mesmos um mal tão grande? Ireis exterminado do meio de Judá homens e mulheres, crianças e lactantes, sem que subsista um resto, visto que terias irritado com as obras de vossas mãos, incenso a Deus estranho, e por aí vai. Então, gente, olha só. O que acontece? Quando você vê aqui deuses estranhos, outros deuses, isso mostra o quê?
Peraí, se Deus ele é único, por que ele fala para não adorar os outros deuses? Porque ele tinha que falar assim, se ele era único, aqui nesse livrinho tinha que estar o quê? Tinha que estar a seguinte expressão: não adorareis ídolos, porque são falsos deuses, são representações de deuses que não existem. Tinha que ser assim. Mas não. Mas por que você vai ver? Até mesmo aquela passagem que eu falei, que foi a primeira que eu usei, de Salmos, foi Salmos 82, que Deus está na congregação dos poderosos. Por quê? Porque o Deus El, ou o Deus El, era uma das principais divindades dos cananeus, que foi transformada em uma divindade principal, que eles chamaram de Deus único, que na verdade era o nome de um dos deuses entre vários. E claro que foi fundido. Javé não é o Deus de Israel, nem das testemunhas de Jeová, era um outro ídolo que uniram também. E aí tem elementos de Baal, outras divindades que foram várias, que eles transformaram aqui em um Deus. Então por isso que você vai ver essas expressões que queimaram incenso a outros deuses. Peraí, se ele é o Deus único, por quê? Porque conforme passaram o tempo, eles pegaram uma divindade, transformaram ela em única. E, como eu digo, o enoteísmo é o quê? É o cara que acredita, que seleciona, ele adora uma divindade como principal, sem deixar de acreditar que existam outras. Só que na versão que eu mostrei aqui, que é a versão nova versão transformadora, você vê que isso muda, porque algumas coisas que você pode ver de elementos históricos dentro da Bíblia, que mostra que aquilo ali não é um livro sagrado, mas mostra que como é que o povo foi elaborando essa divindade. Você pode perceber isso pelos versículos que você vai lendo, certo? Não que aquilo ali foi inspirado, mas o que? Essa construção da divindade, quando você pega e você muda o sentido e tira deuses e coloca ídolos, muda bastante. Aquele texto também de Números 31, que é uma maldade sem tamanho, gente, que é uma barbaridade que acontecia na antiguidade, e ainda acontece hoje. Ainda acontece hoje com radicais. Você vê, escravidão sexual acontece hoje no Oriente Médio, e a Bíblia apoia isso. Só que o que acontece na versão nova versão transformadora, que diz: tragam para viver entre vocês. Muda o sentido? Muda. E claro, o primeiro salmo que eu li, que foi: Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Aí tá, julga no quê? No meio de seres celestiais. Olha que bando de canalha, gente. Eu não tô falando você que acredita nisso aqui, não. Tô falando os caras que fizeram essa tradução. Agora nós vamos ver, vou mostrar pra vocês. Eu sei que demora, mas não tem jeito. Não tem jeito. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou deixar esses dois sites aqui, já li sobre a tradução, só pra vocês verem. Aqui, ó. Aqui, olha aqui. A nova versão transformadora é o resultado de um projeto iniciado em 2010 pela Mundo Cristão, que é uma editora cristã, não precisa nem falar, né? O próprio nome já diz. Juntamente com um comitê de tradutores especializados nas línguas originais em que o texto bíblico foi redigido. O objetivo desde o princípio foi traduzir uma versão fiel e acessível, que comunicasse sua mensagem aos leitores de hoje, de modo tão claro e relevante quanto os textos originais comunicaram aos leitores e ouvintes do mundo antigo. Bom, isso aqui é a declaração deles, que é uma declaração mentirosa. Não foi para isso. Foi para tentar tirar as incoerências. Foi para isso. E nós podemos comparar com os outros livros, tá? Você pode ler isso aqui tudo, tá? As explicações dele, como que eles usaram, tá? Eu vou deixar no comentário fixado nesse site aqui, certo? E ler outra coisa também, que olha só, e vou deixar também na descrição, ou melhor, vou deixar no comentário fixado, ou na descrição, dependendo da plataforma. Olha aqui, ó. Traduções da Bíblia aposentam o vocabulário arcaico e apostam na coloquialidade. Sei. Eles acreditam, né? A nova versão transformadora, NVT, eliminou palavras em desuso para traduzir mensagem bíblica para o leitor contemporâneo. É mesmo? Será mesmo? Olha só. Quem conhece bem as Escrituras pode se assustar um pouco a ler o primeiro versículo do Evangelho de João na nova versão transformadora, uma ambiciosa tradução da Bíblia, publicada pela editora Mundo Cristão no final do ano passado. No princípio, aquele que a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus, diz a nova versão do famoso trecho que descreve a encarnação do Cristo ou do Verbo, segundo algumas traduções mais conhecidas.
não é só o verbo que não encarnou nessa nova Bíblia. Nela, a unidade de medida como côvados, a Bíblia, a Arca de Noé tinha 300 côvados, 135 metros de comprimento. Pronomes pessoais, tu e vós, e palavras como bem-aventurados, néfio, ímpio, longanimidade e outros vocábulos poerentos que só persistem nos sermões de clérigos exaltados. Uma tradução da Bíblia deve ser fiel ao texto original, mas sua mensagem precisa ser acessível ao leitor contemporâneo. Do contrário, a Bíblia se torna apenas uma relíquia do passado, diz Daniel Faria. Isso aqui é a palavra dele, tá? Não é minha não. E de todas as Bíblias da mundo cristão. Aí olha aqui, ó. A nova versão transformadora levou 6 anos para ficar pronta. É coordenada pelos biblistas Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, morto em 2014, e Estevam Kirchner. Uma comissão de 14 eruditos traduziu a Bíblia das línguas originais, hebraico, aramaico e grego, para um português fluido e compreensível a um lusófono de escolaridade média. Mais de 4.000 notas de rodapé contextualizam as passagens e explicam as escolhas dos tradutores. E aí você pode ler. Então isso aqui não é deste ano não, tá, gente? Falando do passado, porque foi em 2016, tá? Em alguns lugares vai aparecer em 2017. Assim, a versão, o site aqui, a matéria aqui foi de 2017. Mas a tradução, ela ficou pronta em 2016 e algumas notas apareceram na tradução de 2017, certo? Então, olha só. O que acontece? Eu vou deixar esses 2 sites para vocês lerem sobre a tradução. Ela é nova, ela é recente, ela começou em 2010 e terminou em 2016. Demorou 6 anos para ficar pronta. Agora eu tenho que explicar. Eu sei que esse vídeo aqui é um vídeo explicativo, não é rápido. Também não quero fazer muito longo, mas já tem agora 21 minutos que estou gravando. E tem coisas que nós temos que explicar. O que acontece? Nós estamos falando há muito tempo, gente, que a cada versão eles tentam tirar as contradições. Aqui vai ter muita. Inclusive naquela que eu mostrei para vocês, de Números 31, a maldade ali da matança continua. Isso não é justificável, gente. Isso não é justificável ninguém tirar a vida dos outros para tomar a terra do outro. Mas a parte que choca mais é o que? As virgens queriam ficar para quê? Para uso dos soldados, dos homens de Israel. Então o que aconteceu? Eles mudaram para quê? Para viver entre vocês. Porque muda o sentido? Muda o sentido. Muda totalmente. Outras palavras, porque Deus está no meio dos deuses. Julga no meio dos deuses. Isso aí é mostrar, peraí, se ele é o único, como é que tem isso? Então a pessoa vai pesquisar o porquê disso aí. Ela não vai ficar apenas aqui. Vai pesquisar a história dos antigos hebreus. Vai pesquisar a história da formação disso aqui. O pensamento por trás. E então ele vai entender que aquilo ali é o quê? Era uma construção da época que eles pegaram um deus de uma religião politeísta e transformaram em um único, mas eles acreditavam que existissem outros. Com o tempo que o monoteísmo ele foi desenvolvido, depois que tiveram a ideia de Deus único. Mas isso não foi sempre assim. Então o que acontece? A pessoa ela vê isso aqui, apenas esse versículo, Deus preside a Assembleia dos Céus, no meio dos seres celestiais, anuncia o seu julgamento. Cenário perfeito para o monoteísmo. Cenário perfeito. Se o cara entra na igreja hoje e só vê isso aqui, e você vai mostrar para ele, olha, lê o Salmo 32:1, e ele não tem uma Bíblia dessa daqui. Ó, eu não usei essa daqui, ó. Eu não usei essa versão aqui, Bíblia nova. Mas eu vou até ver como é que tá aqui, ó. Essa daqui, ó. Como é que tá esse Salmo 32. Ó. Olha aqui, ó. Deus é o grande juiz no tribunal divino. No meio dos poderosos, ele é o juiz. Também muda. Também é uma versão um pouco recente também. E de onde que ela é? Adivinha? Mundo cristão. Eu não sei se tem o ano aqui. Tá? O ano aqui... sim, tem aqui. Ela é de 2007. Recente também. Você pode ver. Se eu pegar essa... botar a Bíblia Viva com a nova versão transformadora e dos outros textos, eu acho também que ia tirar muita coisa. Porque essa daqui ela é recente. Essa aqui é de 2007. Nova versão transformadora, ela é de 2016... que ela começou a ser escrita aqui, traduzida em 2010,
Então isso prova o quê, gente? Isso prova que nós, livres pensadores, que não aceitamos doutrinação, que não aceitamos imposição, que não aceitamos fantasias, que nós estamos certos. E não só isso, que nós estamos incomodando esses caras. Nós estamos incomodando esses caras. E muita coisa, e eu vou te falar, 2010 ainda não tinha tanta coisa assim falando, tantas pessoas falando sobre as contradições, mas já tinha gente mostrando, já tinha. E parece que, claro, a internet já estava acessível a muitas pessoas. Então parece que eles perceberam as bobagens que estão aqui e começaram o quê? A se mobilizar para mudar muitos textos. Então quando você escuta o teu líder falando, não, isso aqui é apenas para quê? Para que fique fácil, que palavras arcaicas, elas não trazem uma compreensão, não é para compreender melhor coisa nenhuma não, é para tirar o quê? As incoerências, para dar a entender que esse livro fosse um livro moral, fosse um livro coerente, ético, justo, e não é nada disso. Não é nada disso. Vocês viram aí, nós pegamos. E se você comparar, porque assim, eu só coloquei 5. Que já está demorando o vídeo. Ia demorar muito mais se eu colocasse a Bíblia Viva, as duas últimas versões. É aí que ia ficar pior, aí ia demorar muito mais mesmo. Mas mesmo assim, claro que dá um detalhe a mais. Tá? Então, quero até pegar aqui, ó. Números 31. Vamos até ver como é que tá o número 31, se mudou na época, porque essa outra é mais recente. Né? Essa outra é mais recente. Ó, mas deixe viver todas as meninas. Ah tá, olha aqui, o versículo 17, do 18. Aí, daquele de número, olha o que diz aqui, ó. Mas deixe viver todas as meninas e também as moças que ainda são virgens. E para aí. Só fale, deixe viver. Também muda sentido. Então, assim, e é da mesma editora. Essa aqui é de 2000, essa aqui é de 2007. E a outra começou, como falei, a outra de 2016. Ou seja, as duas, uma das mais novas são o que? Tiram essas incoerências. Tiram essas incoerências. Por quê, gente? Essa é a maldade por trás. Manter a pessoa lá. Por quê? Porque quanto mais pessoas conhecendo isso aqui, menos pessoas vítimas de pastores. Pastores como Edir Placebo, como Agenor Truque, Roba Soares, Valdemir Sandiabo, Silas Maracutaia e por aí vai. Aquele tal apóstolo Estelionatevan Hernandes, que só querem o quê? Só querem grana. E claro, gente, muitos lucram. E muitos que não estão na mídia também. Que vivem por isso, apenas que para isso aqui. Você vê, o Antônio Miranda, ele mostrou uma incoerência. Uma incoerência que incomodou o Rodrigo Silva. Incomodou. Por que ele está incomodado? Porque, mas ele tem profissão. Bom, eu nunca vi ele comandando nenhuma expedição de arqueologia. Ele pode ter assim, a formação, uma coisa, mas ele é pastor da Adventista. Ele é pastor da Adventista. E claro que ele ganha para isso. E ele é financiado por eles. Para quê? Para manter as mentiras. Porque é um comércio, gente. É um comércio muito grande. É por isso que eles ficam a cada dia mais, querendo o quê? Tirar essas contradições ou tentar mudar os textos. Para quê? Para que as pessoas não acordem e não saiam. E se as pessoas saem, é menos dinheiro na conta desses caras. Então, por isso eu falo, estude. Tem uma dúvida? Não pergunte para pastor. Estou falando para você acreditar em mim. Não. Agora, quanto ao vídeo do Antônio Miranda, vocês podem ver lá. Ele respondendo ao Rodrigo Silva. Primeiro ele fez um vídeo mostrando que o nome do tal do Barrabás, vou adiantar um pouquinho aqui, era Jesus Barrabás. E isso é omitido em alguns textos. E a Bíblia grega interlinear mostra isso. E aí o Rodrigo Silva inventou um montão de desculpa para dizer que não tinha consenso. Por quê? Um próprio texto, que mostra ali que tinha um nome. Por que esse nome não está mais? Porque eles modificam como eles querem. Isso é provado nos slides que eu mostrei para vocês.
eles modificam como eles querem, e isso aconteceu ao longo da história também. Eles sempre modificaram os textos conforme o bel prazer deles. Ora, se colocasse como Barrabás com o nome Jesus, aparecesse o nome Jesus também na Bíblia, que esse nome Yeshua, ou Yeshu, quer dizer, Yesu ou Yeshua, não é Yeshu não, tá? É Yesu ou Yeshua. Sim, ele existe, esse nome ele é comum entre os judeus, principalmente naquela época. Só que se colocasse esse nome para aquele que seria um malfeitor, ia pegar muito mal. Por isso que eles omitiram na cara dura. E aí o que acontece? Só que o Otávio Miranda explica muito bem. Vocês podem depois ir lá e procurar. Mas o Rodrigo Silva foi tentar responder e foi refutado. Tentou responder 2 vezes e foi refutado. Então, eu estou mostrando aqui para vocês de uma maneira simples que esses caras eles modificam a bel prazer. Por quê? Porque se as pessoas perceberem as incoerências, elas vão perceber que tudo isso é uma farsa. Que ainda tem aquelas pessoas, não, eu sei que tem modificações do homem, mas Deus permanece fiel. E ele continua defendendo o quê? O Deus da farsa daqui. Não adianta. Se o cara perceber a farsa mesmo e for honesto, ele vai saber, peraí, não. Como é que isso aqui é uma farsa e o Deus apresentado aqui vai ser verdadeiro? Não tem lógica. Por quê? Porque o Deus apresentado aqui simplesmente foi uma ideia que o clero queria que o povo seguisse. Porque antes eles proibiam, hoje eles não proíbem mais. Mas o que eles fazem? Eles fazem lavagem cerebral nas pessoas, eles colocam medo. Já ouviram esse negócio? Não, você só pode interpretar se você tiver a orientação do espírito. Como até respondi o vídeo dele, o Zé falando que o método de interpretação é o método da revelação divina. Que método é esse? Eu mostrei na live que não tem revelação coisa nenhuma. Não tem revelação. Mas aí ele fala também, os pastores também falam, embora o Oziel não seja pastor, mas muitos pastores falam o quê? Não, se você não tiver visão espiritual, você não vai poder interpretar. Qual que é a tua visão? Qual é a tua visão? É assim que a gente fala. Bom, a minha miopia, 1,25 grau no olho direito e 1,25 grau no olho esquerdo. Tá? Essa é a minha visão. Com a visão espiritual, gente, isso é história. Essa história é para boi dormir, para poder o quê? Manter o cara achando que ele não só pode interpretar espiritualmente. Se você espiritualiza o texto, você consegue o que quiser. Eu até mostrei aquele vídeo. Depois assista ao vídeo. A velha desculpa esfarrapada, acho que é isso, a velha desculpa de tentar colocar Jesus em tudo. E eu mostro o que Justino, um dos pais da igreja, tentou fazer com a interpretação da Tanar para tentar dar a interpretação que ele queria, ou seja, é espiritualizar texto. É isso que eles fazem. Então hoje eles não podem proibir. Mas eles falam, olha, se você não tiver visão espiritual, você não vai entender. Você tem que levar para o lado espiritual. Ou então eles falam, olha, a sabedoria do mundo não pode compreender. Ou então falam assim, olha, cuidado que a letra mata. E qual a letra que mata? Você sabe qual que é? Já viu o versículo? Não que isso aqui seja autoridade para ninguém. Mas se é que quer usar o próprio versículo, nem interpretar eles sabem. Eu não vou interpretar agora porque vai ficar muito longo o vídeo. Tá bom, gente? Entenderam aí? Então eu vou parar por aqui. Essas traduções bíblicas são para quê? Apenas para manter as incoerências escondidas. Para que o povo continue acreditando. Só você juntar as peças. Inclusive, ó, a outra versão que eu mostrei, essa aqui, ó, que é a Bíblia Viva, que é um pouquinho anterior a essa, também, que é da mesma editora, Mundo Cristão, também tira as incoerências, algumas incoerências. Gente, eu falo para vocês, abram o olho, estude, a estudar. É estudando que a gente aprende. Quando o conhecimento chega, os deuses morrem. Vou repetir, quando o conhecimento chega, os deuses morrem, tá bom? Então, vou deixar aqui o clube de membros para você conhecer nossos membros e quiser fazer parte, fique à vontade. Também tem a chave Pix no comentário fixado para que se você quiser ajudar mais o canal com a transferência, fique à vontade e você não é obrigado a nada, tá? Então fique só isso que eu falo. Agora a ajuda que eu peço para vocês é qual? Essa eu sempre peço, para você compartilhar o vídeo, para você curtir, para você comentar com respeito.
se inscrever. Se é inscrito, para trazer outras pessoas para se inscrever, porque nós só vamos crescer ajudando uns aos outros. E veja os canais que eu indico no comentário fixado e se inscrevam lá, tudo bem? Agora sim, grande abraço a todos, até a próxima e estamos juntos pela propagação do conhecimento. Valeu, até mais, fui!